Olá, Batmaníacos e DCnautas, eu sou o Cauê Cassorla e quer polêmica? Então vamos falar de polêmica, porque o Joss Whedon deu uma entrevista aí para New York Magazine e abriu a boca para falar a versão dele de tudo que rolou nos bastidores do Liga da Justiça. Então, esse vídeo é para falar sobre isso, então se prepara. Mas antes do vídeo, já curte, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado sempre que eu postar alguma coisa por aqui e já compartilha esse vídeo com a galera para ajudar o canal a crescer. E se você quiser notícias do Bat-Universo e da DC Comics como um todo, é só procurar a gente nas redes sociais, sempre com @HomemMorcego. Então, Joss Whedon, famoso Joss Whedon, deu uma entrevista aí pro... chama Vulture, né? Vulture, como se fosse uma coluna ou um site dentro da New York Magazine, né? Falando sobre a sua carreira e tudo mais, e obviamente que em algum momento ele ia falar alguma coisa sobre a Liga da Justiça, ia ser questionado sobre alguma coisa, sobre o que rolou lá, né? De tanta polêmica que deu. No começo ele foi pegando leve e tudo mais, né? Falou que foi convidado a participar do projeto. Meio que assim, diz que os caras da Warner, né? Aconteceu tudo o que aconteceu lá com o Snyder. E aí os caras da Warner meio que convidaram ele para participar do projeto, mas mais no sentido de dar uma ajuda, né? E aí diz que ele topou e falou, não, beleza, vamos ver o que eu posso fazer. Mas assim, no começo falaram que ele ia só dar um auxílio, né, dar uma ajuda e só ia reescrever algumas coisas, mas que ele sentiu que os caras da Warner já não tinham mais tanta fé assim na visão que o Snyder estava colocando no filme, e que a real intenção dos caras era que ele assumisse a parada toda. O Snyder saiu do projeto, começou a bagunça e as tretas e tudo mais. Tudo começou já assim que ele teve que reescrever muita coisa, porque ele teve que fazer meio que o estúdio queria. E só que assim, o Snyder ele deixava a galera mais solta, no sentido de improvisar e falar mais o roteiro do jeito que eles queriam. E o Joss Whedon não. O Joss Whedon queria que eles falassem o que estava escrito ali no roteiro, ponto final. Não queria que alterasse nada. Então já começou meio que uma desavença aí entre o diretor e a galera que estava atuando. Segundo ele, diz que num dos momentos assim mais intensos ali da produção, ele sentiu, né, que estava um clima muito pesado e a galera não estava meio que entendendo ou reagindo ou atuando, fazendo o que ele queria. E ele interrompeu uma cena, né? Chegou, parou, falou, não, para. Falou assim, ó, é o seguinte, eu nunca trabalhei com um elenco de atores tão rude quanto eu tô trabalhando aqui. O maluco é brabo. E, né, alguma pessoa da produção que tava lá chegou e relatou que os atores ouviram e não falaram nada. E aí lembrando que uma das maiores polêmicas de todas, né, foi em relação, acho que aquela cena da Mulher Maravilha que o Flash cai em cima dela e a Gadot não gostou de nada daquilo, inclusive ela deu umas entrevistas na época, quando começou essa história a estourar, deu uma entrevista falando que o cara meio que ameaçou ela, falando que não ia pra ela fazer o que ele queria, que senão ele meio que não ia deixar ela em paz e ia transformar a carreira dela no inferno, né? Então já entende o nível da coisa. Nessa entrevista ele falou que assim, não, jamais, ele não ameaçou ninguém, quem que faz isso? Assim, aí ele até... Aí eu acho que ele foi um pouquinho... Não posso dizer irônico, mas ele falou assim que ele tinha que escolher muito bem o que ele falava com ela, porque o inglês não é o idioma mãe dela, né? Não é o idioma que ela cresceu falando. Então ela acabava não entendendo muitas coisas do que ele falava. Então ele tinha que, né, ali ficar cheio de dedo pra falar com ela. Meio que assim, né, ele praticamente, não sei se chamou ela de burra ou se, né, deixou alguma outra coisa no ar. De qualquer maneira, abrem aí um capítulo, uma polêmica. Então, sobre essa polêmica de uma cena que a Gadot queria que fosse cortada, a gente tá deduzindo que é essa que eu falei, né, dela com o Flash, mas ele não confirmou qual cena era. Ele só falou que, assim, ela chegou nele e falou, não quero fazer essa cena, corta tal, e ele disse que virou pra ela e falou, brincando, que só por cima do cadáver dele ia tirar essa cena do filme, né? Que se ela quisesse que amarrasse ele e prendesse ele numa linha de trem. Depois ele foi ver uma entrevista dela, e aí ela deixou no ar como se ele tivesse falado assim, né? Que não, que ele ou ela fazia, ou ele colocaria ela na linha do trem.
não faz muito sentido, né? Por que ela falaria isso? E aí ela mandou um e-mail lá para a produção do jornal falando que não, que ela entendeu exatamente o que ele falou, e o que ele falou foi o que ela tinha comentado na outra entrevista. O que reforça um pouco isso é que não foi só a Gadot que relatou essas coisas. Tem uma atriz da série Buffy que trabalhava com ele, eles também não revelaram o nome da atriz, que a agente dela chegou, né, e falou assim, pô, a gente tem que negociar um aumento aí e tudo mais. E aí o cara chamou ela na casa dele pra fala, não vou te dar aumento coisa nenhuma. E assim, ou você volta pra produção e faz o que eu tô mandando, ou você nunca mais vai trabalhar comigo, ou no estúdio que eu tô trabalhando, ou mais em lugar nenhum. Então, de novo, já começa a ter um certo histórico aí de problema do cara com ameaçando mulheres e ameaçando a carreira delas. Então, no mínimo, fica uma pulga atrás da orelha. Um outro ponto extremamente polêmico da entrevista foi quando ele começou a falar do Ray Fisher, que é o ator que fez o Cyborg. E assim, a gente sabe que o Cyborg foi totalmente, né, nerfado no filme, a versão dele, eu digo, porque o cara nem mal aparece, quando aparece dá pra ver na cara do Ray Fisher que ele tá meio de saco cheio, fazendo as coisas ali que o Whedon escreveu pra ele, mas segundo ele, o problema foi que assim, ele teve que fazer isso porque diz que o arco do Cyborg não fazia sentido nenhum dentro da história, e além disso, diz que o ator não estava trabalhando muito bem. Falou que a atuação dele no filme estava ruim, por isso que ele foi cortado. E aí, para reforçar um pouco isso, diz que essa não era só a visão dele, deixando no ar que o estúdio também queria. E que além disso também rolaram umas sessões teste, onde isso rola muito, né, de eles exibirem uma versão do filme para ver como é que o público reage. E aí diz que o público não gostou, falaram que ele era o pior ator que estava ali e não tinham gostado muito. E aí ele também falou que várias dessas alterações ele conversava diretamente com o Ray Fisher e que as conversas eram amigáveis e num clima legal entre os dois. Para, né? Você acha mesmo? Tudo que o Ray Fisher tá falando aí, você acha que o cara ia se queimar à toa desse jeito? O cara demorou todo esse tempo pra responder essas questões porque ele tava formulando um texto pronto pra resolver isso daí. Tava, né? Daquele jeito. E aí o pior de tudo é que nessa entrevista, né, isso não são palavras do Whedon, são palavras da jornalista que escreveu, diz que alguns fãs criaram uma espécie de teoria da conspiração onde o Ray Fisher tinha se unido ao Zack Snyder pra simplesmente boicotar o cara e botar nele essa fama de racista e tudo mais, simplesmente porque a Warner não queria mais a versão do Snyder no filme. Meio que assim, vamos boicotar o cara, eu vou criar uma puta de uma campanha gigante acusando o cara de racismo, simplesmente porque sim. O Ray Fisher, até então, esse é o papel de mais destaque na carreira dele. Mas por que o cara ia jogar fora uma carreira e ia se expor a tudo isso a troco de quê? Então, de novo, essa pra mim é uma das coisas que não faz o menor sentido nessa entrevista aí. E aí, como se não bastasse atacar a Gal Gadot e atacar o Ray Fisher, ele também partiu pro Snyder e os fãs do Zack Snyder. Ele falou que assim, esse negócio de acusar ele de racista, de machista, ele não sabe, isso aí são palavras dele, né? Então é uma aspa direta dele, falando assim que eu não sei da onde isso começou, mas eu sei em nome de quem foi feito. Meio que assim, jogando a bomba no colo do Snyder por atiçar os fãs e dos próprios fãs do Snyder. Assim, existem fãs e fãs de qualquer coisa. Não estou falando especificamente do Zack Snyder. O Snyder tem uns fãs extremamente radicais? Tem muito. A galera, assim, é demais. É muito radical, e sabe, quer boicotar tudo porque o estúdio não vai trazer mais o cara de volta. Eu sou extremamente contra você boicotar, principalmente produções novas, né? Eu vejo muita gente falando de boicotar o filme da Batgirl, muita gente do filme do Flash. Eu acho isso meio errado. São personagens extremamente importantes que, assim, nem os atores, nem os diretores envolvidos nisso têm qualquer coisa a ver com o que a Warner fez com o Zack Snyder. Então, eu acho que fica meio sem sentido. Mas, né, você não pode generalizar. O cara chegou e jogou a bomba no colo, falando, pô, tudo isso tá acontecendo comigo, é porque os fãs do Snyder estão destruindo a minha carreira e fica mexendo o saco. Pô, não é bem por aí, né? O histórico mostra que não é bem por aí. O cara também não é muita flor que se cheira. E assim, nessa entrevista a gente tem que partir do princípio de que o cara acha que ele não fez nada errado.
Então, eu vi alguns comentários no Twitter falando assim, pô, era a chance que o cara tinha de se redimir, de pedir desculpa, de falar que errou e tudo mais. Mas se o cara tem a plena convicção de que ele não fez nada disso, então, o cara não vai chegar, não vai pedir desculpa, não vai falar nada, não vai falar que errou nisso, que errou naquilo, né? Mas assim, alguns fatores têm que ser colocados em xeque aqui, aí já é meio minha opinião sobre essa história inteira. O cara foi contratado inicialmente para reescrever algumas cenas e aí acabou virando o diretor do negócio todo, um diretor de aluguel, sim, porque ele foi contratado e topou fazer o que o estúdio queria, que era o quê? Tirar a visão do Zack Snyder de filme sério e toda aquela visão, né, que o Snyder estava montando no universo dele, para fazer uma coisa muito mais parecida com o que a Marvel estava fazendo. E quem melhor para fazer isso do que o diretor que fez o primeiro e o segundo filme dos Vingadores? Mas assim, de novo, ele foi contratado para isso, não dá o direito para ele de fazer nada do que ele fez depois. Mas a gente tem que partir desse princípio. Sobre a polêmica com o Cyborg, eu acho que assim, se a gente não tivesse assistido a Snyder Cut, se a Snyder Cut nunca tivesse existido, a gente realmente ficaria com uma dúvida do que ele falou, se era real ou não. Mas não sei pra vocês, pra mim, na Snyder Cut, o Cyborg é um dos destaques do filme. Então, é o que o Snyder sempre falou, o Cyborg é o coração do filme, tudo gira em torno do cara, a tecnologia dele. O Cyborg teve muito destaque, teve um papel extremamente relevante na história, a atuação dele tava legal, principalmente na cena onde o pai dele morre, né, que ele vai meio cambaleando ali e chora. Então, como que você fala que a atuação do cara é ruim e que o arco dele não fazia sentido nenhum? Então, isso daí pra mim já cai por terra. E aí o ator Ray Fisher, ele hoje mesmo, né, já viu essa matéria e ele respondeu ao Joss Whedon, tudo isso que ele falou, falando o seguinte: parece que Joss Whedon conseguiu dirigir um ultimato no final das contas. Ao invés de falar sobre as mentiras e palhaçadas de hoje, estarei celebrando o legado do reverendo Martin Luther King Jr. e amanhã o trabalho continua. Então, assim, pra você ver, o cara já é tão errado que até o timing do que ele tá falando é errado. Hoje, lá nos Estados Unidos, hoje eu tô falando dia 17 de janeiro, é um dos feriados mais importantes que tem no país, e principalmente pra comunidade negra, né? Porque é o dia de Martin Luther King, que foi um dos maiores, não sei se foi o maior, não conheço muito sobre a história para falar sobre, mas foi um dos maiores líderes ali no sentido dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Então, olha o timing do que o cara tá falando, né? A data que sai essa entrevista com essa declaração do cara, já com todo o histórico que o Ray Fisher tá acusando ele. Então, cara, de novo, eu fico do lado do Ray Fisher, inclusive tem uma hashtag no Twitter, né, que o pessoal coloca a hashtag I stand with Ray Fisher, e eu apoio totalmente o cara, e muito, muito dificilmente o Ray Fisher tá falando coisa sem fundamento. Já sobre a Gal Gadot, assim, além do cara meio deixar no ar que ela era burra, né, que não tava entendendo o que ele tava falando, o que ele tava querendo dizer pra ela, né, em relação ao idioma, ele foi irônico ao falar isso. E assim, para se defender de acusações de machismo e misoginia, o cara acabou sendo xenofóbico, né? Então é um combo horroroso, porque a Gal Gadot, ela é israelense. Então o cara acabou, né, fazendo um combo de preconceito e mirou tudo na mulher. Então, cara, não dá, de verdade, não dá pra defender um cara desse. O que reforça esse discurso da Gadot de preconceito, né, contra as mulheres, é que foram duas as atrizes de Buffy que falaram, né? Teve aquela que eu já falei um pouco antes no vídeo, né, que não foi identificado quem era a atriz, mas uma delas se identificou, sim, chamada Charisma Carpenter, que trabalhava na série com ele, lá na Buffy, e ela fez uma carta aberta direcionada a ele, falando todos os traumas psicológicos que ela tem até hoje por causa dos abusos do cara no set. Então, assim, você junta a Gal Gadot, essas duas atrizes de Buffy, e a ex-mulher do cara, que também já falou barbaridade sobre ele. Todo mundo fala, a equipe fala, as mulheres falam, a ex-mulher do cara fala, e é ele que tá certo? Então, pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim não faz sentido. Assim, o cara
O cara, tirando essa polêmica toda, você pega a carreira dele, o cara é um roteirista muito bom, né? O cara escreveu o roteiro do primeiro, foi um dos que escreveram o roteiro do primeiro Toy Story. O cara fez Buffy, fez Firefly, que são séries assim que são, né, amadas pelos fãs até hoje. E o cara dirigiu o primeiro filme do Vingadores. Que eu não sei, assim, existe essa polêmica aí DC, Marvel e tudo mais, mas o filme é excelente, né? Eu lembro quando eu vi esse filme no cinema, eu falei, caraca, que filme legal. Ele dirigiu o 2, pra mim o 2 não é tão legal, mas o primeiro Vingadores é um espetáculo. Então, assim, o que aconteceu com esse cara, né? E não sei, mas acho que depois dessa entrevista o cara já estava muito queimado, né? Ele tinha um projeto dele na própria, que ia sair na HBO Max, se eu não me engano, esqueci o nome agora, era uma série. E aí ele foi, né, já tiraram ele, o cara não faz mais nada e meio que o cara praticamente encerrou a carreira com 57 anos, que é o que ele tem hoje. E a gente colhe o que planta, né? O cara fez tudo isso daí e, de novo, não acredito que o Ray Fisher ia se queimar dessa maneira à toa. Não acredito que a Gadot ia se queimar dessa maneira à toa. Então, tem fundamento, não precisa muito de prova do que ele tá falando. Cara, não dá pra defender. Não dá pra defender ele em nada do que ele fez. O filme dele, ele tem que admitir que o filme dele não ficou bom. Virou uma coxa de retalho absurda, com várias coisas que não faziam sentido nenhum, que foi incluída ali, parece que às pressas. Então, assume que o filme ficou ruim, assume que fez cagada e bola pra frente. Se o cara assumisse, tudo bem que não apaga tudo que ele fez, mas acho que, né, com o tempo ali, se o cara fosse, sabe, mostrasse disposto a mudar, poderia ter um recomeço de carreira aí, mas acho que agora já era. Mas e você? O que você acha dessa polêmica toda aí? Você acredita no Ray? Acredita na Gadot? Se você acredita no Joss Whedon, por favor, né? Então, deixe seu comentário aqui embaixo. Só lembrando que se você ainda não curtiu, já curte, deixe seu comentário, ativa o sininho para você ser notificado quando eu postar alguma coisa por aqui. E se você gostou desse vídeo, compartilha aí com a sua galera para ajudar o canal a crescer. Então é isso, até um próximo bate-vídeo nesse mesmo bate-canal. E no logo Dia das Bruxas tinha a frase lá, eu acredito em Harvey Dent. Eu vou só mudar para falar, eu acredito em Ray Fisher e eu acredito em Gal Gadot. Certo? Um abraço.